Obedeceis a essa voz do coração, que vos diz: pode salvá-lo, salva-lo. Lamenais, Paris, de 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Você pode explicar, comentar um pouco sobre essa passagem para a gente, por favor? É uma passagem interessante. Olha como o Evangelho ele é sábio e vivo. Desde a primeira amena explicação que eu dei da parábola, a segunda agora que eu comentei, de uma forma muito amena, né? Muito sucinta a minha verdade, nunca impondo a verdade nas pessoas, nem a interpretação minha é correta, cada um pega o que quer. E essa que a Laísa está falando é interessante porque dar o exemplo ao outro é ofertar a própria vida. Só que o dar o exemplo ao outro que o Evangelho convida é um exemplo que se naturaliza na tua essência, não que se cristaliza nos teus feitos mediante a ocorrência da tua aparência. Raríssimas pessoas faz essa doação de vida para o outro. Geralmente as pessoas elas doam a sombra da morte. O que é sombra da morte, Edson? Eu faço bem, mas eu me tenho mal. Então, para os outros, aparentemente, eu estou dando vida. Mas se a vida olhasse por dentro de mim, eu sou discípulo da morte, porque eu estou mentindo para mim. Não há graça em mim. E se há o fogo da graça, a luz da espiritualidade, é falsária, porque eu faço movido por conveniência, por egoísmo, por vaidade, por orgulho, por status, por aceitação, ou por medo, ou por culpa. Alguns até por loucura, mas não é por amor próprio. Quando o nosso bem não é movido por amor próprio, a gente se apropria de alguma forma de um bem que precisa de troca. E de alguma forma a gente se cristaliza em algo melhor que acalenta a vida alheia, mas não acrescenta na nossa melhor interior. A gente estagna no conformismo de manter, como uma manutenção de uma máquina, onde eu aperto o botão e solto o botão. Olha, eu vou ter hoje que fazer tal coisa, eu vou ter hoje que manter tal coisa, eu vou ter hoje que ser tal coisa, porque a doutrina, porque a filosofia, porque a arte, porque a religião, porque a ciência, porque as pessoas, porque o que eu creio, porque o divino, porque o sagrado, assim manda. Então eu vou me exercitar. Claro que algumas pessoas vão acordando e despertando e vão vendo que esse exercício é sim um bálsamo para alguns, mas também se faz uma maldição para muitos. O umbral está cheio de gente que exerce isso. E não está lá no umbral ajudando, não. Está sendo socorrido e socorrido. Como diz aquela metáfora, o inferno é cheio de gente de boa intenção. Então, tudo que a gente faz, mesmo utilizando esse artifício de ter que, manter-se, é válido quando a gente começa aos poucos, pode demorar uma vida inteira, mas despertar que a gente não tem que nada, a gente só precisa ser. Quando eu sou o que eu faço, eu não vivo na superficialidade da minha pele. Eu não vivo mais escondido por debaixo da epiderme. Eu não vivo mais preso entre os ossos, entre os músculos, entre os tendões. Pelo contrário, o meu espírito é fluido por fora da minha aparência, além da minha presença. Até o meu silêncio se ouve quando eu me torno natural por mim naquilo que realmente eu digo amar em mim. E quando eu em mim mesmo me transformo capacitado, assim dar normas e regras
já eu me tendo mais ajuizado, com simplicidade, humildade, calma e paciência em mim, para que o amor transpasse apenas como uma amostra, como um petisco de luz a quem se sonega a si só tal claridade de beneficências. Então, a minha naturalidade, sem intenção, passa a ser exemplo de boa vontade, porque ajuiza. A minha naturalidade, sem se fazer impositora, passa a ser exemplo de educação. A minha naturalidade, sem ferrolhos, presilhas, sem nós, sem manias, cacuetes, sem prolixidade costumeira e rotineira, se transforma, repito, por natureza e naturalidade, a ajuizamento até a quem me odeia. Então, eu passo a praticar, muitas das vezes sem perceber, que acabou de cair aí no Evangelho. Eu dou de doar a minha vida a quem se merece. E este título de ordenança de qualificar ou de quantificar quem merece ou não, não fica a cargo das minhas atitudes nem do meu ato. Apesar de tudo, é apenas uma doação. Fica a cargo da responsabilidade daquele que observa. Fica na maturação e na natureza daquele que concebe o que é em mim, o que se faz em mim, o que ressoa por mim. Este tipo de doação de vida aos amigos e os inimigos, aos certos e aos errados, aos que fazem o bem e a quem vivem no mal, é um dos maiores atos de amor em senso generoso de caridade, aonde a solidariedade torna-nos mais humanos e imortais, mesmo que aqui na Terra o nosso corpo é destinado à morte. É isso aí. Obrigado, amiga.